Então recentemente eu fiz um vídeo de Megamente, e lá eu analisei a trama do filme, e eu também falei do porquê eu acho esse um filme genial. Mas uma coisa que eu queria ter falado mais naquele vídeo é sobre a constante evolução de cada personagem. Porque lá eu meio que só foquei no Megamente e no Electroman. Mas os outros personagens do filme também são muito bons e também estão em constante desenvolvimento. Olha por exemplo a Roxane. No começo do filme ela veste roupas vermelhas para indicar que ela é o completo oposto do Megamente. Ela é toda a antítese do Megamente. Mas ao longo do filme, quando ela vai se aproximando do Cabeção Azul, ela veste roupas da cor roxo, que é a mistura do vermelho com o azul. E isso daí é para indicar que ela tá aos poucos se aproximando dele. Já no final do filme ela veste um vestido completamente azul. Isso indica que ela tá 100% fechada com o Cabeção Azul. E também que ela virou um Megamente Enjoyer. Inclusive, ainda falando em cores como oposição de personagens, é interessante falar que em The Boys, quando o Billy começa a tomar o V temporário, ele ganha quase que todos os poderes do Homelander, inclusive sua poderosa visão de calor. E pelo fato do Billy ser o grande antagonista e grande inimigo do Homelander, você espera que a visão de calor dele seja de uma cor oposta do Homelander, que é o vermelho. Então você espera que a do Billy fosse azul, para mostrar que ele é o completo oposto do Capitão Pátria. Mas não, os raios ópticos deles são da cor laranja, que não está muito distante do vermelho, que é a cor do Homelander. E isso mostra que ele não está tão distante de ser um Capitão Pátria da vida, porque ele ficou tão inescrupuloso e tão impiedoso que ele não se difere tanto do Homelander. Então por isso a cor dos raios dele não são de uma cor oposta ao vermelho do Capitão Pátria, e sim uma cor quase igual, para mostrar que o nosso protagonista é quase igual ao seu antagonista e que para você matar um monstro é preciso se tornar um. Enfim, desculpa por essa nota tão grande, é que eu aproveitei que eu tava falando de oposição feita por cores e eu achei interessante falar dessa curiosidade que o maninho comentou no meu vídeo de The Boys. Enfim, The Boys é uma série simplesmente genial, linda, maravilhosa, apenas. Então o personagem que eu queria ter me aprofundado, mas no meu vídeo de Megamente, é o grande vilão dessa história. E eu não tô me referindo ao Megamente, e sim a Hal Stewart, o Titã. Bem, o Hal é introduzido como um cara normal, um típico personagem secundário, entre aspas, irrelevante, que parece que vai ser só o alívio cômico patético do filme, mas tem um detalhe que é muito importante de ser mencionado. Esse cara é um nerd. Sim, um nerd. Pra vocês terem ideia, isso é tão na cara que o nome dele é uma referência dos dois Lanternas Verdes mais famosos de todos, Hal Jordan e John Stewart. Sim, eu sei, eu quero ter moral pra chamar os outros de nerd esquisito, mas eu reparo em detalhes tipo esse. Mas não é só isso não, esse personagem é uma clara referência ao Jimmy Olsen, visto que o Electroman é pra ser o Superman, a Roxane é a Lois Lane, e o Hal tem o mesmo papel de sidekick patético que o Jimmy Olsen tem, que só tá lá pra fazer graça e apenas. Mas assim, esse cara é um Zé Ninguém, ele é irrelevante, você mal nota que ele tá no filme até o ponto de virada dele, que é ganhar poderes. Então, caso vocês não saibam, Megamente é uma obra que se propõe a meio que ser uma desconstrução do gênero de heróis. Sim, é tipo Watchmen. Afinal, isso aqui é um filme da DreamWorks. Eles simplesmente fizeram uma das maiores desconstruções dos contos de fadas da história do universo. Shrek continua incrivelmente criativo até os dias de hoje. E isso é meio óbvio, até porque Megamente se passa no ponto de vista do vilão, e a história meio que já aborda o conceito de e se o vilão derrotasse o herói? Ou, e se o Lex Luthor derrotasse o Superman? E como um dos temas centrais do filme é as imposições que a sociedade coloca em cima das pessoas, sim, essa é aquela parte do vídeo que eu falo dos subtextos da obra. Sim, eu amo dissecar filmes. Então, se Megamente é uma obra que trabalha as imposições, logo você percebe que o Megamente nunca quis ser um vilão. Isso foi imposto a ele. Então, o maior dos vilões pode sim sonhar em ser o maior dos heróis. Do mesmo jeito que o Marcos Mion não queria ser um herói. Isso foi imposto a ele. E depois que sua persona de herói foi finalmente morta, ele finalmente pode seguir o seu sonho de ser o maior rockstar de todos os tempos. Você é o cara, Mark Pillar. Hello everybody, my name is Markiplier. Então, se Megamente também desconstrói os seus heróis, ele também desconstrói seu vilão. E agora é um ótimo momento para eu finalmente falar dos 12 passos da jornada do herói. Então tá, algumas histórias seguem padrões, e às vezes isso é muito notável, principalmente quando esse fenômeno acontece em diferentes partes do mundo, em diferentes épocas e em diferentes culturas, seja em histórias mitológicas, bíblicas, enfim, não faltam exemplos. E esses padrões hoje são conhecidos como os 12 passos da jornada do herói. Eu podia me aprofundar mais aqui, mas eu não acho que isso seja necessário,
e também porque dá pra fazer um vídeo muito mais completo sobre isso. Então eu vou focar principalmente nos 3 primeiros passos, porque esses são os que melhor demonstram a jornada do Titã em Megamente, beleza? Ok, talvez vocês não saibam, mas esses padrões se repetem até os dias de hoje em filmes muito famosos. Star Wars, Harry Potter, Matrix, enfim, a lista é longa. E como que é a primeira etapa da jornada do herói? Simples, é a introdução ao mundo, é a introdução àquele universo que você está conhecendo. Aqui nós também conhecemos o protagonista, o mundo que ele vive, como ele vive, com quem ele vive, seus motivos, seus objetivos. Enfim, aqui é o momento de nós se contextualizarmos do que nós estamos prestes a ver. Aqui o mundo é apresentado, seus conceitos, o tema da obra, enfim. Depois é o chamado para aventura. Bem, o chamado para aventura é o grande ponto de virada da história. É a partir daqui que a história vai começar a andar e se desenvolver, para ele finalmente se tornar o que ele mais anseia ser. Seja você comprar um droid cheio de mistérios, seja um bruxo gigante bater na sua porta, seja você descobrir um portal para um outro mundo cheio de bruxas e magia, seja você ver um arbusto em chamas mas não queimando, enfim, exemplos não faltam. E o terceiro passo? Bem, é o mentor. É aqui onde nosso herói encontra o velho e o sábio que irá guiar sua jornada. É aqui onde ele irá encontrar aquele cara que lhe ensina todas as sabedorias e lições que ele vai usar ao decorrer da trama. Todas as habilidades épicas e sucumbidoras que ele desenvolveu ao longo do filme, foi esse cara que ensinou a ele. E também é com o mentor que ele aprende a sua grande moral. Seja o dever da responsabilidade, seja você resolver suas pendências e resolver os problemas de sua vida e não esquecer deles, enfim. E depois disso, o nosso herói tá pronto pra aventura e tá pronto pra mostrar pro mundo o seu verdadeiro eu. Eu sei que tem outros passos que eu não explorei, mas esses aqui em específico são os mais importantes pra nós entendermos o personagem do Titã. Agora que nós vemos os principais passos da jornada do herói, é bom nós voltarmos um pouco no tempo e rever os heróis do passado. Bem, antigamente os heróis do cinema, eles eram tanto quanto repetitivos, porque você sempre esperava ver um cara agressivo, musculoso, muito violento, mas que às vezes pode ter até uma vida estável. Eram heróis que sempre tinham um padrão, você sempre esperava caras incorruptíveis, com problemas, mas que eles sempre superavam esses problemas. Mas aí de repente, o ano é 1999 e os heróis do cinema passam a ser um trabalhador médico com insônia e vários problemas mentais, uma criança que descobriu que é um bruxo, um hacker indefeso que descobriu que na verdade ele é o escolhido, um hobbit muito humano e frágil, e o Homem-Aranha que é muito mais humano do que super-herói, cheio de problemas, falhas, e por mais que ele sempre salve o dia e todos o aplaudem, ele mal consegue falar com a garota que ele gosta, mal consegue ter uma vida estável e mal consegue pagar as contas de casa. Tá vendo? Desconstrução. São obras que se propõem a desconstruir os protagonistas do cinema. Isso foi meio que um surto inconsciente, mas que é um padrão muito notável e que merece ser estudado para saber o que levou personagens incorruptíveis e agressivos se tornarem tão frágeis, humanos e reais. Mas o importante aqui é que você consegue ver que o Hal, antes de se tornar o Titã, ele conseguiria se encaixar facilmente nesse meio de um cara fracassado que de repente se torna o herói dos heróis. Mas calma que a história do nosso Superman em Cell ainda não acabou não. Lembra quando eu tava falando dos passos da jornada do herói e eu falei da introdução, do chamado para aventura, do mestre? Você consegue perceber que todos esses elementos estavam presentes na construção do Hal? A introdução do mundo é a vida cotidiana do Hal. Todas as suas ambições que ele sempre deixa claro, mas que ele nunca conseguiu realizar porque ele é um fracassado. Depois é o chamado para aventura. O Megamente dá poderes divinos equivalentes a de um semideus pro Hal. E como ele reage? Agora ele é o cara perfeito. Todas as suas ambições e desejos vão finalmente se realizar. Ele tá pronto para ser o herói dos heróis. Esse é o ponto de virada dele. Esse é o chamado para aventura dele. E por fim, o mentor, que no caso é o próprio Megamente disfarçado de pai espacial dele. Ele ensina o que ele deve fazer e as responsabilidades que ele deve assumir agora que ele tem poderes. E agora esse devia ser o momento que o Hal ia finalmente se assumir como o grande herói que ele sempre foi destinado a ser, né? Né? Ok, vocês viram que no momento que ele mais devia se tornar um herói, ele se torna o maior vilão de todos os tempos. Sabe por quê? Porque Megamente fala sobre imposições. O Megamente impôs ao Titã que ele devia ser um herói, mas quando na verdade ele era um cara cheio de orgulho, cheio de ódio e cheio de violência no coração. Ele só não surtava antes porque ele não tinha poderes, mas agora ele tem poderes e pode finalmente fazer tudo o que ele sempre quis fazer e não vai ter ninguém que o impeça. O Megamente queria um herói incorruptível, carismático, que lutasse por todos da maneira mais altruísta possível, como o Metro Man aparentava ser. Mas de repente sua maior criação
se voltou contra seu propósito e usou todos os seus novos poderes em nome da própria ambição. Yes! E não é só porque Megamente fala sobre imposições que ele é um vilão, não. Eu acho que todo mundo tá ciente de que o Titã é um grande incel. Sim, ele faz de tudo pra ficar com a garota, mas ela simplesmente não quer e esse cara acaba sendo muito inconveniente e muito babaca, não respeitando o espaço da Roxane. Então toda essa frustração e decepção dele faz com que ele surte por completo e fique mais agressivo do que ele já era. Porque ele sempre demonstrou sinais de agressividade. E quando ele teve uma decepção, quando a Roxane mostrou pra ele que o mundo não vai se curvar diante das vontades dele, ele simplesmente despirocou por completo e falou: beleza, agora eu sou o vilão. Tá vendo como o Megamente é simplesmente genial? Até na jornada do herói ele consegue desconstruir o gênero. É interessante que, no momento que o herói se transforma no vilão, o vilão se transforma no herói. Megamente sabe trabalhar a desconstrução de cada personagem de uma forma muito boa e simplesmente genial. É sério, Megamente é um filme que tem uma das melhores construções de personagem de todos os tempos da história da humanidade. Apenas. Enfim, eu não esperava menos de Megamente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Considere compartilhar aí. E por favor, compartilha de verdade, porque eu tô há 2 semanas sem postar vídeo e o YouTube vai me matar. Meu alcance tá assim, ó. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo, eu acho. Até mais!